Você é aquela pessoa que acha que o perfeccionismo é uma ótima qualidade? O perfeccionismo te ajuda a conseguir grandes feitos, várias conquistas? Ou você conhece alguém assim? Bom, e se eu te contar e se eu te falar que o perfeccionismo, ele não é tão bom assim? Ele não é um melhor amigo e é sim um vilão? Então, para começar, eu peguei aqui um cartãozinho que tem algumas frases típicas de pessoas que são muito perfeccionistas. Na terapia do esquema, a gente chama isso de padrões inflexíveis. Quais são os pensamentos típicos? Ela geralmente fala assim: tudo precisa estar perfeito nos mínimos detalhes. Eu sempre estou realizando tarefas e não tenho tempo para relaxar, porque eu sempre preciso dar conta dessas tarefas. E eu não sinto prazer em relaxar, porque eu preciso fazer essas coisas. Então, aquela culpa de descansar no final de semana, porque eu deveria estar entregando várias coisas no prazo e fazendo trabalho e não descansando e não relaxando. Meus amigos e familiares sempre reclamam porque eu não tenho tempo para eles e eu tô sempre ocupado. Eu prefiro estar fazendo coisas do que relaxando. Gosto da excelência, faço sempre o melhor que eu posso. Nada está bom o suficiente, preciso sempre melhorar, sempre se pode fazer mais e melhor. É preciso trabalhar muito para conseguir as coisas, as conquistas importantes da vida. Essas são algumas frases que quem desenvolve um padrão inflexível que está muito correlacionado com o perfeccionismo pode falar. Talvez você não se identifique com todas essas frases, mas algumas te representem muito bem. Por que será que a gente vai desenvolvendo esse tipo de padrão e por que será que a gente vai desenvolvendo esse perfeccionismo ao longo da nossa vida? Isso tem muito a ver com a nossa história de origem e eu sempre vou falar isso aqui no canal. Isso sempre tem muita relação em como foi a nossa infância, em como foi a nossa adolescência e como a gente foi se desenvolvendo a partir das situações que nos eram apresentadas na vida. Então, o que acontece? Esse tipo de esquema, esse tipo de padrão, ele acaba desenvolvendo quase como se fosse uma voz interna muito rigorosa, que fala que nada tá bom o bastante, que sempre se pode melhorar. E isso vai trazendo várias consequências para a nossa vida, porque a gente nunca consegue entregar o suficiente, precisa sempre ser o melhor. É quase como se a gente ficasse escravo dessa voz internalizada, que é quase como se fosse um general, que nos manda fazer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E imagina se a gente está ouvindo dentro da gente, né, essa vozinha que fala sempre que a gente precisa fazer mais, a gente precisa fazer melhor, que não está o suficiente. Nossa, me dá até um cansaço aqui. É uma pressão, não é? É uma pressão constante. E isso vai fazendo com que a gente viva todos os dias, o nosso dia a dia, com essa pressão constante, mesmo que as coisas estejam tudo bem. E isso influencia em como a gente vai se sentir no trabalho. Isso influencia como a gente vai se sentir nas nossas relações, na nossa própria relação com a gente mesmo. Então a gente vai se privando de momentos de lazer, a gente se priva de momentos de alegria, de relaxamento e só segue essa voz, vive escravo dessa voz que fala sobre ser mais, mais e mais. Então vamos combinar que isso tem um custo emocional muito grande, que às vezes pode até se desenvolver em alguns transtornos, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, não necessariamente vai se encaminhar para aí, mas que pode levar para isso e para um esgotamento emocional, um esgotamento físico. Então ela te prende num ciclo repetido de autoexigência muito grande. E isso vai nos levando para um esgotamento emocional, físico, enfim. Então vamos lá, Ariela, eu me identifiquei com algumas coisas que você falou quando você leu lá os pensamentos típicos. 3 pensamentos me representaram bem. E olha que eu nem tinha visto até agora que o perfeccionismo, esse padrão perfeito, ele poderia ser ruim. Mas agora que você está falando, eu estou entendendo que talvez ele possa me trazer alguns prejuízos. E aí, o que eu faço com isso? Então vamos lá, o que a gente pode fazer com esse tipo de comportamento, com esse tipo de resposta emocional? Então, em primeiro lugar, é reconhecer esse ciclo de perfeccionismo. Como esse padrão ele funciona, ele opera nos aspectos da sua vida. Então, nas suas relações, como é que ele opera? Se você não responde, não acata esse general interno, quais são as consequências disso? E aí, questiona essas consequências. Será que elas são tão ruins assim? Será que essas consequências elas realmente vão acontecer? Então, se eu não entregar tudo 100% no prazo, da melhor maneira possível no trabalho, será que eu realmente
realmente eu vou ser um fracasso no trabalho? Será que isso realmente significa que eu não estou tentando construir uma jornada de carreira? Se eu não entrego tudo nas minhas relações, será que realmente essa pessoa não vai mais querer ficar com você se você não deixa a casa sempre limpa, se você não responde sempre na hora, se você não se dedica sempre mais e mais e mais para essa relação ser melhor e melhor e melhor? Será que realmente vai ter essa consequência que você pensa que vai ter? Então depois, o que a gente pode fazer de identificar esse padrão em cada área da nossa vida? Olha, pode ser que em algumas áreas ele esteja mais presente do que em outras áreas. Ok, reconheci nessas áreas, reconheci que age dessa maneira. Bom, agora a gente vai ir para um segundo passo, que é se permitir tentar não ser tão perfeito assim, não responder e não acatar tanto esse general interno que nos diz como a gente deveria fazer as coisas. E aí, ao invés, por exemplo, de ler 5 e-mails e responder 5 e-mails em 10 minutos, eu vou me permitir fazer 2. Ou eu quero lançar um novo projeto profissional e eu imaginava que ele deveria ter fotos profissionais, vídeos profissionais, que ele já deveria ter um Instagram, um YouTube lindo e maravilhoso. Ao invés de projetar um projeto dessa dimensão, que tal começar com um projeto que não tem uma dimensão tão grande, para você ver que não necessariamente as coisas precisam seguir essa lógica da perfeição. Ou arrumar a casa. Olha, a casa não precisa necessariamente ser arrumada todos os dias, a todo momento. Você pode, de vez em quando, não ajeitar a almofada, você pode deixar para amanhã, se você é muito rigoroso com isso, lavar roupa ou deixar algumas horas a louça lá na pia. Não existe um problema em fazer isso. Então, o segundo ponto é a gente ir tentando fazer algumas tentativas para dar uma relaxada nessa linha que está tão tensa, te dizendo que você precisa fazer bem. E aí, um terceiro ponto é a gente conseguir estabelecer um equilíbrio entre o prazer e as obrigações. Então, você fazer um combinado aí com você mesmo, colocar um post-it bem claro em algum lugar que você pode ter alguma atividade no seu dia que não tem alguma meta, que não tem alguma exigência. Então, ler um livro por tantos minutos, que você fique calmo, né? Não, olha, eu preciso ler, então eu preciso ler no mínimo 60 páginas, porque senão eu não vou estar performando. Não, olha, eu vou estabelecer meia hora para eu ler aqui no meu tempo, com calma, tomando um chazinho, um café gostoso. Eu vou relaxar lendo esse livro. Ou, olha, eu tô vendo que eu durmo poucas horas no dia, porque eu sempre sinto que eu preciso acordar mais cedo para acordar 5 horas, 4 horas da manhã, fazer academia, já começar a trabalhar às 7 horas da manhã. Claro, vai depender aí do seu contexto, mas analise se você realmente não pode descansar um pouco mais para ter um número de horas suficientes para estar e se sentir bem disposto e relaxado. Então, ir equilibrando aos poucos esse prazer e obrigação. E quando for prazer, ele não estar vinculado com uma exigência, com alguma meta, com algum patamar que você precisa atingir. E aí depois, você pode começar a fazer alguns processos de conversa aí com você mesmo. Então, se questionar. A gente fala muito na psicologia que todos os nossos padrões comportamentais, eles têm uma função. E aí a gente pode se perguntar, olha, qual será que é a função do meu perfeccionismo? Desse meu padrão muito inflexível, muito engessado, com muitas exigências e cobranças? O que eu tenho a ganhar com isso? Então, se você quiser, separa aí um caderninho para ir fazendo essas reflexões. O que eu tenho a ganhar colocando tanta exigência na minha profissão, no meu relacionamento, no esporte, em relação ao dinheiro, em relação à sua vida interior? Por que tanta exigência? O que eu ganho com isso? Qual é a função dessa voz que fala que eu preciso ser tão exigente, que eu preciso de mais e mais? Quando você faz isso, você vai se identificando
você vai se deparando com algumas respostas que vão te permitir mudar essa forma de enxergar a vida. E também existe um outro ponto, que é a gente aprender a conversar com esse general interno, que a gente chama de voz crítica. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala só sobre a voz crítica e como a gente lidar com ela. Vai aparecer algum botão aqui, você clica nele para assistir esse vídeo. Então, esses são alguns passos que a gente pode estabelecer para lidar com o nosso perfeccionismo, que não é algo tão bom assim. Então, esse vídeo é um vídeo que serve de um lembrete para você de que a vida não precisa ser só exigências, a vida não precisa ser só metas, uma cobrança excessiva em relação a todos os aspectos da sua vida. Eu espero que você possa, na medida que vai trabalhando com o seu perfeccionismo, encontrando uma forma mais autêntica, mais livre, mais leve de viver. E bom, fica aqui no canal para ir construindo essa jornada de leveza, de alegria. Eu vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo.